Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Aqui nós temos a curva de carga do capacitor. Então eu uso essa equação aqui, ó. Essa equação tem uma constituição interessante. A primeira coisa que nós temos que entender é essa constante de tempo aqui. Essa constante de tempo nada mais é do que o produto da resistência vezes a capacitância desse circuito aqui. Eu tenho um circuito aqui que tem uma resistência e uma capacitância. Então, o produto do valor da resistência pela capacitância eu chamo de constante de tempo do circuito. Isso aqui é muito importante, pessoal. Constante de tempo do circuito RC série é o valor da resistência vezes a capacitância. O valor da resistência vezes a capacitância. Aonde que entra essa constante de tempo? Aqui, ó, na exponencial, tá? Para traçar essa curva aqui, ó. Então, se eu substituir a constante de tempo aqui daquele circuito, colocar aqui a tensão final, que é a tensão da fonte, a tensão final, a tensão da fonte, tá? E a tensão inicial aqui é zero, né? Zero menos a tensão da fonte multiplicado pelo exponencial aqui. O que vai acontecer? E essa curva aqui vai ser traçada se eu conseguir traçar essa função aqui. Então, esta função me permite plotar esta curva. E olha que interessante aqui, ó, quando eu tenho 5 tal aqui no tempo, que tal é dado em segundo, tá? Isso aqui é a letra grega tal, constante de tempo. Quando eu multiplico ohms por farads, isso aqui vira segundo, resulta em segundo. Então aqui, quando eu tenho 5 tal, eu estou com 99% de carga do capacitor. Então, se eu ligar um circuito, ligo um circuito, alimento um capacitor através de um resistor, quando o tempo chegar em 5 tal, a carga nesse capacitor vai estar 99%, ou melhor, a carga não, a tensão nesse capacitor vai estar 99% da tensão da fonte. Repetindo, tem um circuito formado por um resistor e um capacitor. Tá? Multiplicando isso aqui me dá a constante de tempo do circuito, chamada de tal. Para esse circuito, quando o tempo chegar em 5 vezes o tal, a tensão no capacitor vai estar em 99% da tensão da fonte, a tensão final. Isso vale para qualquer circuito. Então veja, se eu mudar o valor da resistência da capacitância, o valor do tal vai mudar. Mas esse tempo aqui, ó, esse 5 tal não muda. Então ele vai estar sempre aqui, ó, vai carregar sempre com 99%. Então quando for 5 tal, vai estar 99% da tensão no capacitor. Passou o tempo, vai passando o tempo, a tensão no capacitor vai aumentando, conforme a gente viu na simulação. Mas como que ela aumenta? Ela obedece a essa equação aqui, onde V final é a tensão final que o capacitor pode assumir, no caso é a tensão da fonte. V inicial aqui no caso é zero, porque ele está com zero, mas ele poderia ter uma carga já. Daí eu colocaria aqui o valor da tensão, né? Se ele tivesse uma carga, tivesse uma tensão, já eu poderia colocar aqui. Aqui é a mesma tensão final, multiplicado por E é um número 2,70 é alguma coisa, né? Um número chama número de Neper, e elevado a menos T sobre tal. Então eu vou mudando T, e aí esta curva vai sendo traçada. Eu posso traçar isso aqui com vários softwares, né? Inclusive com Excel, né? Dá para traçar essa curva. Beleza? E se ele tiver carregado? É o contrário, né? Ele vai estar lá com uma tensão inicial já elevada, aqui a tensão máxima que ele pode assumir, e a tensão final aqui vai ser zero. Portanto, essa é a equação da descarga.
É bem semelhante à da carga, né? A da carga aqui é VF mais VI menos VF. Aqui, mesma coisa, né? Aliás, semelhante não, né? Ela é idêntica. Só vale lembrar que aqui a tensão inicial é a tensão máxima que o capacitor tem. Aqui a tensão final, a tensão inicial é zero. Então a diferença aí das curvas, mas a equação é a mesma. Se eu quiser a corrente no capacitor, também dá para calcular. Ó. É a mesma equação, inclusive, para as duas, né? Tanto para carga quanto para descarga. Aí dá para calcular a corrente também. Olha, o tal entra aqui, né? Constante de tempo do circuito, que é o produto da resistência vezes a capacitância. Né? Mas qual resistência e qual capacitância? Desse circuitinho aqui, ó. Tá? Resistência e capacitância. Né? Aqui eu coloquei 100 kΩ e 10 microfarad. E a tensão aqui 24 volts. Então se eu substituir esses valores aqui, a curva que eu vou traçar aqui vai ser a mesma que eu vi aqui na simulação. Tá? Muito bacana. Aí, ó, olha só, um exemplo, né, de aplicação disso aí. Isso aqui é muito comum em circuitos eletrônicos, viu, pessoal? É uma coisa que acontece muito comumente. Né? A gente não vê acontecer porque normalmente a gente é usuário do circuito eletrônico, né? Mas quem projeta o circuito eletrônico se depara com isso aqui em várias situações. Veja que situação interessante. Ó. Qual é a tensão no capacitor 50 microsegundos após o fechamento desta chave? Então eu tenho um circuito aqui, onde eu tenho uma fonte, um resistor e um capacitor. Agora tem valores aqui, né? Eu quero saber, assim, 50 microsegundos após o fechamento dessa chave, qual é a tensão no capacitor? Ah, que legal, hein? Como é que eu faço isso? Bom, a primeira coisa que eu tenho que calcular é a constante de tempo do circuito, é o tal. Olha ele aqui, ó. R vezes C. Quando eu multiplico R vezes C, dá 82 microsegundos. Então a constante de tempo desse circuito é 82 microsegundos. Portanto, quando eu multiplico isso aqui por 5, 5 vezes 82 dá 410. 5 tal, ó. Significa que a tensão nos terminais do capacitor estaria em 99% da tensão da fonte. Tá? 5 tal. 5 vezes 82 dá 410 microsegundos. Então, isso aqui eu já sei, já dá para esboçar essa curva, né? Esboçar, não sei traçar perfeitamente, eu teria que usar algum software, né? Mas eu consigo já esboçar, porque eu sei que a curva tem esse jeitão aqui, da carga no capacitor. E em 5 tal, a tensão no capacitor vai estar 99% da tensão da fonte. 410 microsegundos. Então, esse jeitão aqui. Mas o que ele está perguntando aqui é a 50 microsegundos. Qual que é o valor dessa tensão aqui em 50 microsegundos? Como que eu calculo isso? Eu venho aqui na fórmula de carga do capacitor, vejam, essa aqui é a fórmula, substituo os valores. Substituo os valores, não tem muito erro. V final é 50 volts, então eu coloco 50 aqui. A constante de tempo aqui, ó, o tal, é 82 microsegundos. Ok, coloco aqui. Ah, eu quero saber o valor da tensão em 50 microsegundos. Então, eu substituo o tempo aqui, né, esse Tzinho aqui, por 50 microsegundos. Daí eu faço essa conta. Tem que fazer na calculadora, evidentemente. Né? Faço essa conta, obtenho 22,8 volts. Olha só, então com a equação eu consigo calcular a tensão no capacitor em qualquer instante de tempo. Qualquer instante de tempo que eu precisar, eu consigo calcular a tensão no capacitor. Então isso aqui é algo muito comum em circuitos eletrônicos, por isso que a gente estuda esta curva de carga do capacitor. Tá?
Muito bem. Então veja, agora é a descarga do capacitor. Agora ele está carregado e eu vou fechar esta chave descarregando o capacitor. Veja que agora tem um resistor aqui, né? Não tem a fonte mais, porque a fonte já forneceu energia, eu já desconectei a fonte. Agora eu vou descarregar o capacitor. A pergunta aqui é o seguinte, ó. Determine o tempo em que a tensão atinge 25 volts. Como é que eu calculo o tempo? Eu fecho a chave e eu quero computar, né, calcular o tempo que a tensão atinge 25 volts. Ah, mas qual que é a tensão inicial desse capacitor, hein? Está aqui, ó, está marcada, 100 volts, a tensão inicial. Então, depois de quanto tempo essa tensão atinge 25 volts? Quanto tempo demora? Aqui está a formulinha para calcular o tempo, olha aí. É a constante de tempo negativo, né? Constante de tempo, RCE, logaritmo neperiano de V menos sobre VI, onde V é a tensão que eu quero calcular, esse tempo, e VI é a tensão inicial, a tensão em que estava carregado o capacitor inicialmente. Então eu substituo os valores aqui, né, do resistor, do capacitor, constante de tempo, ó, e calculo o logaritmo neperiano de 25 sobre 100. 25 é a tensão que eu quero calcular esse tempo aqui, dividido por 100. Aí faço essas contas, chego em 3,05 milissegundos. Mili, né? M é mili. Portanto, ó, se esse capacitor aqui de 1 microfarad estiver com 100 volts de tensão, e eu fechar essa chave aqui em cima de um resistor de 2,2 kΩ, tá? Quando a tensão chegar em 25 volts, é porque se passou 3,05 milissegundos do fechamento dessa chave aqui. Essa chave se fechou, depois de 3,05 essa tensão caiu de 100 para 25 volts. E lembra, está obedecendo essa curva de descarga aqui, ó. Aquela equação que eu coloquei aqui, ó, é exatamente esta equação aqui. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.